dia para você aí de casa. Nesta quarta-feira, hoje é dia 3 de outubro e o RF com você está apenas começando. E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Bandidos furtam armas em Banco de Campinas. Carga roubada de quase R$1 milhão é apreendida em São Paulo. O material iria abastecer algumas lojas na 25 de março. Acidente grave na Castelo Branco com um ônibus clandestino mata 4 pessoas e deixa outras 8 feridas. Falso empresário é preso em Goiás. Ele enganava mulheres pela internet. Faltam moedas no Brasil. Essa é uma das principais reclamações dos comerciantes que enfrentam dificuldades na hora do troco. Idoso fica preso em poste após acidente durante voo. O mais curioso dessa história foi a reação do homem de 66 anos. E você descobre daqui a pouco. O RF com você está apenas começando. Você sabia que os cachorros podem sentir ciúmes igual ao de bebês? Pesquisadores europeus concluíram que os cachorros podem ter comportamentos ciumentos muito parecidos com o de crianças entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Eu mostro daqui a pouquinho. E vamos para as principais notícias do dia. Uma carga roubada de quase R$1 milhão foi apreendida em São Paulo. O material iria abastecer algumas lojas na 25 de março. Todos os produtos estavam em uma van. A carga está avaliada em pelo menos R$1 milhão. E os eletrônicos chamam a atenção. Drones de longo alcance, rádios, alguns para uso em lanchas e iates e muitos celulares. Também foram apreendidos relógios digitais da mesma marca, feitos para interagir com o celular. Já este computador sai na loja oficial por pouco mais de R$16 mil. A van também transportava hormônios sintéticos, termogênicos, anabolizantes e medicamentos abortivos, de venda proibida no Brasil. Aqui, material cirúrgico para lipoaspirações. A polícia agora vai investigar se isso seria deixado em alguma clínica clandestina. Toda a carga estava nesta van, sem nota fiscal. O motorista é Edilson Pereira Moretti, de 49 anos. Ele tinha ficha limpa. Confessou que ganharia R$600 para entregar os produtos em 3 lojas na 25 de março, famosa em todo o Brasil pelo comércio popular. Edilson vai responder por contrabando e descaminho. Ao final da investigação, também pode ser indiciado por tráfico internacional por conta dos medicamentos de uso proibido no Brasil. Em Salvador, clientes de um supermercado ficaram no meio do fogo cruzado quando bandidos tentaram roubar um carro forte. Seu Francisco tinha acabado de entrar no supermercado quando ouviu os disparos. Muito tiro. Só me joguei no chão, saí gatilhando e com muita gente correndo, latas de refrigerante virando no chão. Os vidros da porta da entrada ficaram estilhaçados. Por pouco, funcionários e clientes não foram atingidos pelas balas. O estabelecimento fica na Avenida Vasco da Gama, uma das mais importantes de Salvador. Eram 6 no total, fortemente armados, que ainda roubaram 2 carros durante a fuga. Os seguranças ficaram trancados no carro forte até a chegada da polícia e de um funcionário da empresa de transporte de valores. No veículo, marcas de tiros na porta e nas janelas. De acordo com a PM, um malote foi levado. Este foi o segundo assalto a carro forte em Salvador em menos de 2 semanas. No dia 19 de setembro, no bairro Águas Claras, bandidos tentaram assaltar os malotes com dinheiro recolhidos de uma casa lotérica. Houve troca de tiros. 2 clientes e 2 seguranças ficaram feridos. Um assaltante morreu e 2 conseguiram fugir. Também no mês de setembro, no bairro Amaralina, homens fortemente armados atiraram contra os seguranças de um carro forte que havia abastecido caixas eletrônicos em um supermercado. Os funcionários da empresa de transporte de valores foram surpreendidos pelos disparos. Um deles morreu. Foram 3 casos em apenas um mês. E mais uma agência bancária foi alvo de criminosos em Campinas. Tudo aconteceu durante a madrugada e assustou os moradores do bairro Bonfim. Os criminosos fugiram com armas dos vigilantes. O alvo dos criminosos foi esta agência na Avenida Governador Pedro de Toledo.
O crime só foi percebido quando o gerente chegava para trabalhar. Os criminosos invadiram o local na madrugada, quebraram a porta de vidro que dá acesso à agência e fugiram com armas usadas no dia a dia pelos vigilantes. O caso foi registrado como furto qualificado. O atendimento foi suspenso o dia todo por conta do ataque. Seu João perdeu a viagem. Fazer o depósito, aliás, tem que fazer. Se eu não fazer aqui, eu vou ter que ir na outra agência. Ele não foi o único. Já vim retirar o dinheiro da minha avó, a aposentadoria dela, e, viemos perder uma viagem, viemos à toa aqui. Eu uso o banco aí todo dia, a minha empresa é do lado, sou obrigado a vir no banco, hoje. Eu vou ter que procurar outra agência, depois do expediente, para pagar as contas aqui. Conta tem todo dia, Quem sofre é a população, E 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Castelo Branco. 6 horas depois do acidente, equipes ainda trabalhavam para liberar a pista. Foi necessário o uso de um maçarico e, com a ajuda de cabos de aço, equipes da concessionária puxaram o veículo. Durante a operação, a rodovia Castelo Branco ficou interditada no sentido São Paulo. O congestionamento chegou a 5 quilômetros. O ônibus saiu de São Paulo com destino ao Paraná, em Foz do Iguaçu. Segundo as vítimas, poucos quilômetros depois de entrarem aqui na rodovia, sentiram o pneu do ônibus estourar. O veículo atravessou a pista no sentido contrário e bateu de frente com um caminhão. Não deu tempo de nada, moço. Não deu tempo de nada. Com o impacto, passageiros foram lançados para fora do veículo. 2 pessoas morreram na hora. O dono do ônibus, José Carlos da Silva, e a irmã dele, Francisca Ferreira de Souza. Outras 2 pessoas chegaram a ser socorridas, mas morreram no hospital. O número total de passageiros não foi informado. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus estava com a documentação em dia. A investigação vai apontar se houve falha mecânica. Muito pânico, muito grito e todo mundo enrolando no ônibus, as cadeiras também enrolando em cima dos passageiros. E em um único dia, 4 casos de assédio sexual foram registrados no transporte coletivo em São Paulo. 2 homens foram presos em flagrante. 4 casos de importunação sexual no transporte coletivo em um único dia na maior cidade do país. Esta mulher, que prefere não ser identificada, foi vítima dentro de um vagão de trem quando ia trabalhar. Senti só molhado, era só o que interessava para ele, era aquilo. Ela pediu socorro e o homem foi preso em flagrante. O crime foi denunciado nesta delegacia, onde foram registrados outros 3 casos. 2 deles dentro do metrô. Um nas escadarias desta estação, no terminal da Barra Funda, na Zona Oeste. 2 homens foram presos em flagrante. Um foi ouvido e liberado. Já um outro suspeito conseguiu fugir. Na semana passada, a lei de importunação sexual entrou em vigor. Ela mudou a forma como é tratado esse tipo de crime, com pena de 1 a 5 anos de prisão. A pessoa tocar a outra, passar a mão, que a gente costuma dizer, o beijo, um abraço, uma invasão mesmo por baixo da roupa da pessoa. Ou se ficar se esfregando mesmo. A importunação difere do estupro, principalmente pelo uso da força e violência. De acordo com o Código Penal, existe ainda o assédio. São crimes sexuais cometidos entre pessoas com alguma relação de hierarquia, como, por exemplo, em um ambiente de trabalho ou numa escola, entre professores e alunos. Segundo os especialistas, apesar de as leis de crimes sexuais descreverem cada uma das situações, nem sempre é fácil diferenciá-los. Alguns casos ficam no limite entre um crime e outro. Por exemplo, até uma cantada agressiva pode ser considerado uma importunação. Quando tem algum palavreado chulo, ou quando tem um caráter impositivo, assim, com relação à vítima, aí, mesmo que não haja um contato físico, pode ser enquadrado como importunação. Para quem sofre a violência, fica o trauma. É um monstro um homem desse, é um monstro isso. E aqui em Limeira, a Secretaria de Meio Ambiente mudou as regras para a retirada de árvores consideradas invasoras. A repórter Karina Rossi tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Karina. Como isso vai funcionar agora?
Oi, Larissa. Olá a todos que acompanham o RF com você. A partir de agora, esse processo de substituição, ele vai ser facilitado e será para 2 espécies específicas de árvore. Nós vamos conversar hoje com Paulo Trigo, que está aqui ao meu lado, que é o secretário de Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Limeira. O porquê dessa medida, Paulo? Bom dia. De fato, a secretaria entendeu que há necessidade de fazer o processo de facilitação dessas 2 espécies, que são a leucena e o ipê anão de jardim, cujo nome científico é o Tecoma estans. Essas árvores, para a população em geral, podem parecer como todas as outras. Inclusive, um leigo pode entender que elas têm os mesmos benefícios ecológicos do que uma árvore nativa do Brasil. Essas 2 em específico, elas são árvores exóticas e elas têm um potencial de disseminação muito grande, são árvores invasoras. Qual que é o critério da secretaria para determinar que essas 2 espécies são espécies indesejadas? Através desse alto potencial de alastramento, elas não permitem que as árvores nativas do Brasil, que vão atrair a nossa avifauna, fornecer alimento para os nossos animais, se desenvolvam. Então, o intuito é facilitar a remoção dessas árvores para que elas sejam substituídas por árvores nativas do Brasil. Porque o intuito da secretaria, desde o início dessa gestão, tem sido promover no município de Limeira uma maior diversidade de plantas e, dentre elas, especificamente as nativas do Brasil. Com relação às APPs, a gente tem, por exemplo, a remoção específica para a área de preservação natural, que necessariamente tem que ser substituídas essas árvores por árvores nativas através de um processo de recuperação ambiental. Isso difere um pouco do procedimento das árvores isoladas, por exemplo. E como que a população pode proceder em relação a isso? Quando for uma árvore isolada, então, por exemplo, uma árvore na calçada ou dentro de uma propriedade particular, que seja uma dessas 2 espécies que a gente está falando, o ipê de jardim ou a leucena, você abre um processo administrativo no protocolo geral da prefeitura e aí a nossa equipe faz o licenciamento para deferimento dessa substituição e compensação através de 1 exemplar de uma árvore nativa. Antes eram necessários 15 exemplares. Exatamente. Antes a gente precisava fazer a compensação, como todas as outras árvores fazem a compensação ambiental. Uma árvore exótica suprimida é compensada com 15 árvores nativas. E essas 2 espécies agora, elas bastam 1 para 1. Então você tira uma dessas 2 e substitui só com uma. Por isso a facilitação. Obrigada pelas informações de Limeira, as informações aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Karina Rossi, é com você, Larissa. Muito obrigada pelas informações, Karina, e assunto então esclarecido. E não param de crescer as reclamações envolvendo os serviços de companhias aéreas no Brasil. Mas você sabe tudo o que você tem direito nesses casos? Preste atenção. É fácil encontrar passageiro insatisfeito com as companhias aéreas. É muita desinformação, bastante problema de comunicação entre eles. Eu acho assim que tem que melhorar muito para ficar bom. Magda tem 3 processos na justiça, todos por conta de atrasos em voos. Um deles foi que eu estava com a minha sogra, que é de terceira idade. Meu voo era 7 da manhã, a gente saiu 4 da tarde, nem oferecido almoço não foi. Para uma senhora idosa. Já o Leandro teve a máquina fotográfica furtada de dentro da mala despachada. Basicamente o pessoal abriu a bolsa, né? Abriu o zíper da bolsa e levou a máquina fotográfica embora. Era uma viagem de férias. Sim, a gente não pôde registrar os melhores momentos, vamos dizer assim, né? O brasileiro tem viajado mais de avião. E com o aumento do fluxo de passageiros, cresce também o número de reclamações. Um levantamento de uma plataforma de relacionamentos entre consumidores e empresas concluiu que de janeiro a agosto desse ano foram quase 35 mil queixas contra as companhias aéreas. Um aumento de 37% em comparação ao mesmo período do ano passado. No topo da lista estão os problemas com bagagens. Os passageiros passaram a reclamar mais depois que entrou em vigor, há pouco mais de um ano, a lei que permite à companhia aérea cobrar
pela mala despachada. Porque se isso revertesse uma diminuição do valor da passagem, seria positivo, mas não parece que é isso que aconteceu. Na sequência, o levantamento apontou as seguintes queixas: reembolso, problemas com cancelamento, cobrança abusiva e atendimento. O consumidor está evoluindo mais até do que as empresas, a gente costuma falar isso. Ele está se prevenindo mais, pesquisando antes de comprar uma passagem, por exemplo, e quando acontece um problema ele está reclamando na internet. Os transtornos que os clientes relatam na internet são enviados para as empresas. 3 a cada 4 reclamações postadas são resolvidas e o consumidor avalia de forma positiva. Reclamar é importante e mostrar qual que é o índice de qualidade na resolução dos problemas dessa empresa. Expor as insatisfações na rede está cada vez mais comum e o acesso a elas ajuda o consumidor a consultar o nível de qualidade da companhia aérea antes de fechar uma viagem. E um falso empresário foi preso em Goiás. Ele aplicava golpes em mulheres pela internet. A médica, que pediu para ter a identidade protegida, conta que conheceu o namorado pela internet. Jales Pereira de Aguiar, de 50 anos, dizia ser um empresário bem-sucedido. A partir do 2º mês de relacionamento, ele passou a pedir dinheiro. Ele dizia que tinha agiotas cobrando e ameaçando e que ele precisava de dinheiro para pagar agiotas e se ele não tivesse dinheiro para pagar agiotas, ele morreria. A vítima e o falso empresário estavam com um casamento marcado. Até o vestido de noiva estava pago. Mas Jales desapareceu com R$7 mil da lua de mel em Paris. O prejuízo total, quase R$400 mil. Inconformada, a médica encontrou na internet outras mulheres que caíram no golpe do mesmo homem. As vítimas se reuniram e levaram a denúncia à polícia. Jales foi preso em Goiânia, onde trabalha como motorista. O delegado quer saber se ele contava com o apoio da família e da verdadeira namorada na hora de aplicar os golpes. Já foram identificadas 6 vítimas do golpista, em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Esta empresária de 52 anos é uma delas e perdeu R$30 mil. Eu estava completamente sensibilizada, completamente carente, desprotegida, porque eu estava, como eu falei, estava recém-separada. E as mudanças das placas dos veículos já estão registrando problemas. Olha só como funciona essa alteração. Daniel esperou 4 dias para colocar o novo modelo de placa no carro. No Detran do Rio de Janeiro estava em falta o brasão da cidade de Duque de Caxias. A placa em si, acredito que não vai ajudar em nada, até porque lá fora essa placa diz que o padrão dela é sem o lacre, aqui já está vindo com lacre também, então estamos pagando pelo lacre. O Rio foi o primeiro estado a adotar a nova placa. Por causa do novo modelo, o número de emplacamentos passou de 2.000 para 5.000 por dia. A gente vai experimentar, porque tudo a gente tem que experimentar para ver se realmente vale a pena. As placas de identificação serão usadas nos países membros do Mercosul. A ideia é unificar os modelos para facilitar a circulação de veículos entre esses locais. A partir do dia 1º de dezembro, todos os veículos 0 quilômetro já serão emplacados com a nova identificação. Mas os motoristas não precisam se preocupar. Quem já tem carro não terá que fazer essa troca. Os veículos com as placas antigas poderão circular tranquilamente e por tempo indeterminado. A nova placa já é usada na Argentina e também no Uruguai. A placa terá as mesmas medidas da atual. Agora terá selos federais e chips de identificação fabricados pela Casa da Moeda do Brasil. Em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, serão 4 letras e 3 números, que poderão vir embaralhados. Em casos de carros usados, eles serão os mesmos dos que já estão na placa atual. A cor do fundo será sempre branca. As placas também vão contar com o nome e o brasão dos estados e da cidade. O nome do Brasil estará na parte superior, numa barra azul. A estimativa é de que a nova placa vai custar o mesmo valor da atual. E a expectativa é que a clonagem de placas seja reduzida. Desde o ponto que ela será produzida até o controle dela chegar no automóvel do usuário, ela tem a rastreabilidade, para que nós consigamos monitorar por toda a cadeia e que não haja a clonagem, a falsificação e também a obtenção por aqueles que podem utilizar de modo não correto.
E novas informações da delação do ex-ministro Antônio Palocci foram divulgadas pela Justiça. As informações comprometem a atuação dos ex-presidentes Lula e Dilma. Faz parte do acordo. Tudo o que Palocci disse tem que ser comprovado. No contrato de colaboração dele, existe uma cláusula que obriga a entrega de documentos, papéis, fotografias, bancos de dados e arquivos eletrônicos ou qualquer meio de prova. O contrato de delação premiada também diz que se ele prestar informações falsas, o acordo será cancelado. A decisão do juiz Sérgio Moro de tirar parte do sigilo da delação tornou públicos detalhes das denúncias de Palocci contra o PT e os governos Lula e Dilma, dos quais foi ministro. Segundo o que Palocci disse à Polícia Federal, as lideranças do PT agiam contra a lei. Antônio Palocci afirma que havia desonestidade em toda a estrutura do PT, inclusive na hora de conquistar apoios para governar. Segundo Palocci, para atrair os pequenos partidos, foi necessário buscar dinheiro com propina. Por isso, de acordo com ele, além dos desvios na Petrobras, o PT usou pelo menos 7 maneiras de desviar dinheiro usando cargos públicos para financiar partidos. Entre as formas estão o uso de autoridades públicas para pedir dinheiro aos partidos, a venda de emendas legislativas e a destinação de recursos para entidades fantasmas e programas sociais fraudados. Palocci também disse que o PT usou a descoberta do pré-sal para financiar campanhas. Nas contas do ex-ministro, as campanhas presidenciais do PT de 2010 e 2014 custaram aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, o que dá um total de 1 bilhão e 400 milhões. A maior parte desse dinheiro seria de propina, via Caixa 2. O acordo de Palocci foi fechado no fim de abril e homologado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Antes dessa colaboração com a Polícia Federal, ele tentou negociar com o Ministério Público Federal, que recusou a proposta. O ex-ministro está preso desde 2016 e tem uma condenação a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E faltam moedas no Brasil. Essa é uma das principais reclamações dos comerciantes, que enfrentam dificuldades na hora do troco. Um estudo mostra que mais de 1 bilhão de reais está fora de circulação porque esse tipo de dinheiro está guardado ou foi perdido. De moeda em moeda, o Vinícius juntou dinheiro para fazer a primeira compra da vida dele, um óculos de sol. Isso há 3 anos. Daí fiquei lá por 1 ano juntando R$75. Um casaco e uma garrafinha de água estão entre as últimas aquisições do menino. Aprende que não dá para gastar sempre, que tem que economizar um pouco para conseguir comprar algumas coisas melhores e também que não dá para gastar com qualquer coisa. O Vinícius nem faz ideia, mas as moedas no cofrinho dele e de tantos outros brasileiros fazem falta no comércio. Um período bem difícil que a gente tem que contar muito com a colaboração dos clientes da loja e até com os nossos colegas lojistas, em estar pedindo troco, pedindo auxílio. Nos últimos 24 anos, o Banco Central produziu e distribuiu 25 bilhões de moedas. O número seria suficiente para atender a demanda do país se 35% delas não estivessem fora de circulação. Se juntarmos todas as moedas guardadas ou esquecidas em algum canto, daria para encher um cofre com 1 bilhão e 400 mil reais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis fez a conta. Se durante 1 ano as moedas paradas fossem aplicadas na poupança, o rendimento seria bem expressivo. Esse montante, se aplicado na poupança, não impactaria o comércio, não faria falta, porque já não está em circulação, mas venderia cerca de 50 milhões por ano só na poupança. E 14 milhões de brasileiros acordam e não sabem o que vão comer durante o dia. Uma triste realidade, né? E se não tivesse tanto desperdício, esse número poderia ser menor. Só em São Paulo, 33 mil toneladas de alimentos por ano são jogados no lixo. Quem vê as bancas coloridas e vistosas desse jeito não faz ideia do tanto de legumes, frutas e verduras que vão para o lixo. O desperdício está ali, aos olhos de todos, e já aparece antes mesmo desta feira livre na zona sul de São Paulo chegar ao fim. Quanto do tomate que você separa vai fora? Uns 20%. 20% joga fora. Fica sentido de desperdiçar tanto assim? Acho que fica. Fica bastante, né?
Na banca ao lado, Genival corta as folhas do rabanete, mais alimento jogado fora. Aqui ninguém não leva, né, no Brasil, né? O pessoal joga tudo fora, então fazer o quê? Já é o hábito já, né? Sim. Né? Lixo. É lixo. Já o hábito do pessoal aqui é isso mesmo. Folhas não aproveitadas, frutas e legumes machucados. Tudo é separado para ir para um aterro sanitário depois do fim da feira. São Paulo tem 880 feiras livres por semana, o que dá uma dimensão do desperdício. Ele chega a 33 mil toneladas de alimentos por ano. A estimativa foi feita por esta professora de gestão ambiental da USP. Então a gente selecionou 3 feiras, pequena, média e grande. A gente coletou um dia inteiro da geração dessas 3 feiras, medimos, né, e fizemos uma amostragem dessa composição de quantos % a gente tinha de frutas cítricas, tubérculos, né, todas as raízes, demais legumes e folhas. São 90 toneladas de frutas, legumes e verduras desperdiçadas, em média, por dia. A maior parte são folhas e talos. Eles representam 55% do total de alimentos desperdiçados. Hoje a gente sabe a potência de ferro, vitamina C que tem na folha da cenoura, na folha da beterraba, na folha do brócolis. Então são alimentos importantes para a gente sanar, tanto em caso de desnutrição quanto de fome. De acordo com a professora que fez o estudo, de 50% a 80% de tudo que é jogado fora nas feiras livres poderiam ser aproveitados para alimentar pessoas que precisam, e de uma forma relativamente simples. Nos pareceu a mais interessante para esta situação seria a gente pensar na desidratação desses alimentos. Os alimentos desidratados seriam servidos como complementos nutricionais. Você poderia criar várias unidades de cozinhas industriais com baixíssimo investimento. Você faz isso porque é uma cozinha muito simples. Isso poderia ser feito por empreendimentos sociais, poderia ser feito por empreendimentos públicos. Segundo o estudo, por dia seriam beneficiadas quase 5.300 pessoas. Em um ano, elas estão deixando de consumir 880 mil quilos de fibra, 648 mil quilos de proteína, 9.200 quilos de vitamina C e 250 quilos de ferro. A pesquisa também calculou o impacto ambiental do desperdício. Por ano, 994 mil litros de água, quase 1.300 hectares de áreas agrícolas, 433 mil litros de combustível e 66 mil toneladas de gás carbônico despejadas no ar. Se as cascas das frutas entrarem na conta, o desperdício é ainda maior. É que esses resíduos podem ser aproveitados na indústria. Por exemplo, o abacaxi pode se tornar um couro, né, para fazer bolsas, sapatos, um couro vegetal. A banana, por exemplo, para além do alimento, ela tem a casca com muitas fibras. Eu posso fazer tecido da casca da banana e também das folhas da banana. É muito bom ter você aqui juntinho comigo e siga aqui até a 13h, hein? E chegou a hora de saber como vai ficar o tempo aqui no interior de São Paulo nesta quarta-feira. Olha só, já está na tela. Em Limeira, o dia vai ser de muito sol, mas pode chover à noite, viu? Máxima de 28, mínima de 18. Em Sumaré, a mesma situação. Sol durante o dia, mas também pode chover no começo da noite. Máxima de 33 e mínima de 20. Já em Ribeirão Preto, o dia vai ser muito quente, de muito sol. Mas mesmo assim, como em Limeira e como em Sumaré, pode chover durante a noite. Há 4 dias do primeiro turno das eleições, nós vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos à presidência nesta quarta-feira. Jair Bolsonaro recebeu apoio de empresários do agronegócio. A reunião foi na casa do próprio político, que segue nessa condição por orientação médica. Sem agenda pública, Jair Bolsonaro recebeu o apoio da Frente Parlamentar de Agricultura, que tem 262 integrantes. Uma comissão de deputados entregou um documento e declarou apoio ao candidato do PSL já no primeiro turno. Os problemas, em grande parte, que nós extinguiremos fundindo os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente.
O agronegócio, a agricultura familiar é algo que orgulha a todos nós do Brasil. Em frente ao condomínio do candidato, na zona oeste do Rio, a movimentação foi de jornalistas e apoiadores. Como tem feito desde o período em que esteve internado, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para fazer atividades de campanha. Durante a noite, o candidato fez uma transmissão ao vivo pela internet. E o candidato Fernando Haddad cumpriu a rotina de campanha visitando um dos maiores centros de pesquisas no Rio de Janeiro. Caminhadas em centros comerciais e comício na Baixada Fluminense. Na semana decisiva das eleições, Fernando Haddad concentrou a campanha no corpo a corpo com o eleitor do Rio de Janeiro. Mais cedo, o candidato do PT à presidência esteve na sede da Fiocruz em Manguinhos, na zona norte da cidade. Ele visitou o maior centro de pesquisas médicas da América Latina. O candidato do PT defendeu a reforma tributária e voltou a dizer que vai acabar com o teto de gastos do governo federal. Fernando Haddad diz que a intenção é ampliar os recursos na área da saúde. Nós nos comprometemos aqui a atingir a meta de 6% do PIB de investimento em saúde. E uma boa parte disso tem que vir para pesquisa. Quanto mais você investir em pesquisa, mais você vai economizar. E vamos conferir agora a rotina do candidato Ciro Gomes, que foi até o ABC Paulista visitar uma montadora de veículos. O candidato do PDT esteve no Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Santos, no litoral paulista. Ciro Gomes defendeu maior competitividade entre os bancos para baixar juros e tarifas. E falou sobre a importância da revitalização do Porto de Santos, o maior do Brasil, e também do Polo Industrial de Cubatão. À tarde, Ciro Gomes visitou esta montadora de veículos na região do ABC Paulista. Ele veio conhecer o plano de participação nos lucros e resultados da empresa. O projeto, que obriga grandes empresas a repartir um percentual do faturamento com os trabalhadores, foi criado no governo Itamar Franco, quando o candidato do PDT era ministro da Fazenda. E é assim que se promove desenvolvimento, reforçando a renda do povo, que tendo renda consome. Consumindo, o comércio vende, o comércio vendendo, a indústria produz e a roda da economia gira. E o candidato Geraldo Alckmin voltou a fazer campanha na capital paulista. Cercado pela militância tucana, o candidato do PSDB fez corpo a corpo com moradores da zona norte da capital paulista. Numa caminhada de 4 quadras, Geraldo Alckmin cumprimentou eleitores nessa região de comércio popular em São Paulo. Ele defendeu reformas estruturais para a retomada da economia e fez críticas ao uso do voto útil já no primeiro turno das eleições. Nós temos aí 13 candidaturas, a nossa candidatura ela está crescendo, a gente percebe isso nas pesquisas, nos nossos trekking. Estamos animados, de uma semana para cá, todo mundo na rua, trabalhando. Geraldo Alckmin disse também que pretende reativar 30 mil leitos hospitalares que estão fechados em todo o país. À tarde, ele se reuniu com lideranças do Sindicato da Panificação de São Paulo e prometeu redução de impostos e salário mínimo acima da inflação. Já Marina Silva foi até o Rio de Janeiro. Ela falou principalmente sobre educação. Durante a caminhada que fez pelo calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio, a candidata da rede disse que pretende trabalhar para que os professores municipais tenham plano de carreira. Marina também falou que, se for eleita, vai criar o Bolsa Jovem. Segundo a candidata, o programa vai dar até R$ 3.200 para o estudante que completar o ensino médio e passar no Enem. O investimento no programa deve chegar a R$ 2 bilhões por ano. Para jovens de 15 a 19 anos, vamos alcançar mais de 2 milhões de jovens beneficiários do Bolsa Família para esses jovens não terem essa evasão escolar que temos hoje. Marina Silva fica no Rio até quinta-feira. E o candidato Álvaro Dias começou em São Paulo e terminou no Rio de Janeiro.
O candidato do Podemos, Álvaro Dias, caminhou pelo calçadão no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ao lado de apoiadores, ele conversou com ambulantes e comerciantes e fez corpo a corpo com eleitores. Álvaro Dias falou em combater o déficit de moradia, legalizando a situação de milhões de famílias que hoje vivem em habitações irregulares. Nós entregaremos 5 milhões de títulos de propriedade de imóveis, especialmente a mulher, a dona de casa, ela será preferida nesse programa social de moradia que o nosso governo empreenderá. À tarde, o candidato do Podemos embarcou para o Rio de Janeiro, mas não teve compromisso público. Henrique Meirelles visitou 2 estados. A agenda do candidato do MDB, Henrique Meirelles, começou com uma visita a um hospital de São Paulo. Ele ouviu as reivindicações do setor e conheceu o modelo de atendimento do hospital, que faz mais de 4 milhões de procedimentos médicos por ano. Visitou o setor de pediatria e conversou com pacientes. Meirelles prometeu atenção especial à saúde. O Brasil vai crescer, vamos ter inclusive aumento de arrecadação e vamos cada vez mais poder, sim, com as reformas fundamentais, nós vamos investir fortemente na saúde do Brasil, que isto é uma das prioridades de todo o país. Depois do compromisso aqui na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, o candidato Henrique Meirelles viajou para o Rio de Janeiro, onde participou de uma caminhada em Madureira. Você viu então como foi a agenda dos candidatos à presidência nesta terça-feira. Já Guilherme Boulos e Cabo Daciolo não tiveram compromissos de campanha. Agora, os resultados de uma nova pesquisa sobre a disputa pelo governo de São Paulo. Os 2 candidatos que lideram a pesquisa estão tecnicamente empatados. Paulo Scaff, do MDB, tinha 25% na pesquisa de 14 de agosto. Apareceu com 24% em 13 de setembro e agora tem novamente 25%. Está empatado tecnicamente dentro da margem de erro com João Dória, do PSDB, que tinha 23%. Repetiu o resultado na segunda pesquisa e agora tem 22%. Em terceiro lugar vem Márcio França, do PSB. Ele tinha 4%, foi para 8% na segunda pesquisa e agora subiu para 15%. Luiz Marinho, do PT, tinha 6%, manteve o índice e nesta terceira pesquisa está com 7%. Professora Elisete, do PSOL, tinha 2% e manteve o mesmo número nas 2 pesquisas seguintes. Está empatada com o Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, que não pontuava, foi a 1% e agora tem 2%. Rogério Schecker, do Novo, apareceu com 1% em todas as pesquisas. Marcelo Cândido, do PDT, que não pontuava na primeira pesquisa, apareceu com 1% e repetiu o resultado. Os outros candidatos somados também têm 1%. Brancos e nulos eram 22%, depois 21% e agora 16%. E os indecisos caíram de 17% para 12% e agora 8%. Nos cenários de segundo turno, Paulo Scaff tem 42% contra João Dória, que aparece com 35%. Brancos e nulos somam 18% e os indecisos 5%. Scaff tem 43% contra 35% de Márcio França. Brancos e nulos são 12% e os indecisos 10%. O candidato do MDB tem 48% contra Luiz Marinho, que aparece com 15%. Brancos e nulos 20% e indecisos 17%. Em outro cenário, Dória tem 37% contra 32% de França. Brancos e nulos são 16% e indecisos 15%. E Dória chega a 43% contra Luiz Marinho, que tem 19%. Brancos e nulos são 29% e indecisos 9%. Em mais uma possível disputa, Márcio França aparece com 44% contra 18% de Luiz Marinho. Brancos e nulos somam 23% e os indecisos são 15%. Também foram divulgados os resultados para o governo de Minas Gerais. Antônio Anastasia, do PSDB, tinha 27% em 14 de agosto. Foi a 35% em 17 de setembro e agora manteve o índice. Fernando Pimentel, do PT, estava com 17%, depois foi a 22% e agora 23%. Romeu Zema Neto, do Novo, começou com 3%, foi a 9% e agora tem 10%. João Maris Guia, da Rede, tinha 1%, foi a 2% e manteve o índice. Adalclever Lopes, do MDB, que substituiu Márcio Lacerda, não pontuava, foi a 2% e agora tem 5%.
Os outros candidatos juntos não pontuavam na primeira pesquisa, depois somaram 1% e, de novo, 1%. Brancos e nulos eram 29%, depois 18% e agora 16%. Os indecisos caíram de 23% para 11% e agora são 8%. Na simulação de segundo turno, Antônio Anastasia tem 46% contra 30% de Fernando Pimentel. Brancos e nulos somam 19% e os indecisos são 5%. Chegou a hora de conhecer a preferência dos eleitores da Bahia. Rui Costa, do PT, lidera as intenções de voto. Em 22 de setembro tinha 56%, agora aparece com 57%. José Ronaldo, do DEM, se mantém com 16%. Marcos Mendes, do PSOL, que não tinha pontuado na pesquisa anterior, agora aparece com 3%. João Santana, do MDB, segue com 1% das intenções de voto, assim como João Henrique Carneiro, do PRTB. Célia Sacramento, da Rede, tinha 1% e nessa pesquisa não pontuou. Outros candidatos somam 1%. Nulos e brancos cresceram de 12% para 13%. Indecisos caíram de 12% para 8%. Na simulação de segundo turno, Rui Costa aparece com 65% das intenções de voto e José Ronaldo com 22%. Brancos e nulos são 6% e indecisos 7%. Agora vamos ver os resultados da pesquisa para o governo do Amazonas. Amazonino Mendes, do PDT, segue na liderança. Ele passou de 29% no dia 5 de setembro para 31% em 20 de setembro e caiu na pesquisa de 2 de outubro para 30% das intenções de voto. Davi Almeida, do PSB, se manteve com 20% nas duas primeiras pesquisas e agora tem 23%. Wilson Lima, do PSC, tinha 17% e agora passou para 23%. Omar Aziz, do PSD, subiu de 12% para 13% e caiu para 9%. Lúcia Antoni, do PCdoB, não pontuou na primeira pesquisa, subiu para 1% e agora tem 2% das intenções de voto. Berg, da UGT, do PSOL, não pontuou no dia 5 de setembro, subiu para 1% em 20 de setembro e não pontuou na pesquisa em 2 de outubro. Nulos e brancos eram 10%, caíram para 7% e agora são 8%. Os indecisos caíram de 10% para 5%. Na simulação de segundo turno, Amazonino Mendes tem 43% das intenções de voto contra 39% de Davi Almeida. Nulos e brancos são 13% e indecisos 5%. Num segundo cenário, Amazonino Mendes tem 43% e Wilson Lima 38%. Votos brancos e nulos são 13% e 5% estão indecisos. Em outra simulação, Amazonino Mendes aparece com 48% das intenções de voto e Omar Aziz com 23%. Brancos e nulos são 19% e indecisos 10%. Num quarto cenário, Davi Almeida tem 37%, Wilson Lima 35% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 16% e indecisos 12%. Quando os candidatos são Davi Almeida e Omar Aziz, Davi tem 43% e Omar 24%. Votos brancos e nulos são 21% e 12% estão indecisos. Na disputa por fim entre Wilson Lima e Omar Aziz, Wilson tem 44% e Omar 25% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 19% e indecisos 12%. Também foram divulgados os resultados da intenção de voto dos eleitores do Pará. Helder Barbalho, do MDB, aparece na liderança. Em 28 de agosto, ele tinha 45%, em 20 de setembro, 49% e agora tem 50% das intenções de voto. Márcio Miranda, do DEM, subiu de 10% para 15% e agora soma 19%. Paulo Rocha, do PT, que antes tinha 12% e 13% dos votos, na última pesquisa aparece com 11%. Fernando Carneiro, do PSOL, de 3%, caiu para 0,5% e agora tem 2%. Kleber Rabelo, do PSTU, caiu de 2% para 0,5% e agora aparece com 2% novamente. Nulos e brancos mantiveram os 10% dos votos. Indecisos caíram de 18% para 12% e agora 6%. Nas simulações de segundo turno, Helder Barbalho aparece com 53% das intenções de voto contra 34% de Márcio Miranda. Nulos e brancos são 10% e indecisos 3%. Na disputa com Paulo Rocha, Helder Barbalho vence com 58% contra 27%. Brancos e nulos são 10% e indecisos 5%. Num terceiro cenário, Márcio Miranda tem 44% contra 33% de Paulo Rocha. Brancos e nulos são 15% e indecisos 8%.
Agora eu tenho algo inédito e muito importante para falar para você aí de casa. E você sabia que os cachorros podem sentir ciúmes igual ao de bebês? Pesquisadores europeus concluíram que os cachorros podem ter comportamentos ciumentos muito parecidos com o de crianças entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Olha só. Amor, alegria, carência. Sentimentos humanos que de vez em quando parecem surgir também nos cães. Pelo menos é assim que pensa quem tem cachorro. Quando o dono tá triste, o cachorro tá triste. Quando o dono tá alegre, o cachorro tá alegre. Eles são extremamente amorosos. O nosso é muito amoroso, super carinhoso. Mas será que os cães também têm ciúme? Tem, com certeza tem. Eu acho que não. Eu acho que o que eles sentem mais é um instinto de sobrevivência. Quando, por exemplo, você tem 2 cachorros, você está fazendo carinho em um, o outro fica meio incomodado, né? De acordo com um estudo publicado numa revista científica importante, o ciúme dos cães seria bem parecido com o de crianças entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. A gente pode falar... Segundo este pediatra, é nesse período que esse sentimento aparece. E ela pode começar já a apresentar comportamentos ciumentos de um irmãozinho que chegou, ou do pai ou da mãe. Porque a criança ela é autocentrada. Então, ela é voltada para si mesma. Alguma semelhança com o seu animalzinho de estimação? Que cão não quer chamar atenção para si mesmo, né? É, o pai também te ama. Olha o que a Anitta faz com o Kleber. Ó, ela começa a entrar no meio, ó, pular, ó, segurando a minha mão pra não dar carinho no outro. Já o outro, ele não gosta tanto, a questão dele é mais brinquedo. Né? Vem. Aí quanto mais eu falo o nome dele, ó, ela entra no meio. O adestrador e especialista em comportamento animal concorda com os resultados da pesquisa. A criança chora, o cão late, a criança vai lá e puxa sua roupa, o cão vai lá, te dá pata, ele te dá uma cabeçada, ele te arranha. Outros começam a latir. Aí cada tipo de cão, eles têm uma reação diferente, né, de acordo com cada ciúmes. Do lado dos humanos, a psicologia associa ciúme ao medo da perda. Tem diferença. O ciúmes, ele tá baseado numa insegurança e numa insegurança de falta ainda de uma sobrevivência. Né? Uma sobrevivência física até. A pessoa vai faltar, né? Eu não vou ter mais aquilo. E daí então a pessoa entra num estado de angústia que gera uma insegurança e que a gente chama isso de ciúmes. Traduzindo para o mundo dos dogs... Ela vai se enfiando no meio de todo mundo para tentar chegar primeiro. Tem ciúme canino de todo tipo. Segundo a pesquisa, os cachorros não são muito fãs de outros bichos perto dos donos. É muito comum que quando você chega aquele filhote, a coisa mais linda, mais fofa, o dono automaticamente vai dar mais atenção. Isso faz com que o mais velho crie realmente um ciúme muito grande, né? E chegue até a bater no outro cão ou no outro animal que seja. Outro clássico é quando rola aquele carinho entre os donos. Muitas vezes, quando o marido ele se aproxima, que vai dar um beijo, esses cães ele tem ciúme, ele rosna. E quando é filhote, os donos acham isso muito bonitinho. Tá me protegendo, é que ele gosta muito de mim. Isso acaba fazendo com que vá fortalecendo, né, essa agressividade, esse comportamento errado no cão. Mas nem sempre é assim. Na casa deste outro especialista em comportamento animal, Pepeu e Hilke não disputam atenção. Ó, tu vê que ele vem buscar o carinho, ele se esfrega, ele busca de uma forma mais ativa, mas em momento algum ele fica brabo com outro cão, ou ele demonstra qualquer possessividade, tenta tirar esse outro cão de perto de mim. Ele só aproveita o momento do carinho e vem ganhar o dele também. Para o especialista, a criação pode determinar o comportamento dos nossos amigos. O jeito que a gente cria o cão vai influenciar bastante no temperamento dele, né? Então, um cachorro que é um pouco... que tem experiências negativas, que principalmente com outros cães, ele vai ser um pouco mais defensivo, um pouco mais possessivo e até um pouco mais agressivo em relação a outros cães, né? Marcelo não acredita que os cães possam sentir ciúmes. Para ele é mais simples. É um instinto, um sentimento de posse mesmo.
Sem dúvida, a possessividade ela é relativamente comum. Nos cães, principalmente, que são animais mais ligados ao ser humano, a gente vê bastante na área do comportamento. Então, a gente se depara com isso no dia a dia, com diversas coisas, ração, né, comida, algo um pouquinho mais gostoso, um petisco, até o próprio tutor. E aí a gente tem que fazer um treinamento para reverter isso. Seja como for o nome, posse, ciúme, quando isso coincide com a chegada de um bebê em casa, aí a coisa complica. Eliane sempre tratou o Nino como um filho, mas para cuidar do filho humano, ela teve que criar outra rotina. Eu imagino que ele tenha se sentido naquela época meio ameaçado, porque as atenções não eram mais para ele, né? E para a mãe, principalmente, eu amamentava, então não dava tanta atenção para ele como antes. Ela e o marido procuraram a ajuda de um especialista. Nino estava recluso, não interagia mais e mudou os hábitos. Ele, depois que o Pietro chegou, Patrícia, ele começou a fazer cocô e xixi na casa. Um comportamento que ele não tinha. Nino fica ligado em tudo, de olho no Pietro. E é só Eliane começar a fazer carinho no filho que ele vem. Pra ela, é puro ciúme. Olha o Nino com ciúme, ó. A gente percebe que ele tem ciúme. Prova disso é que ele come os bichinhos do Pietro. Todos eles estão sem perninha, sem bracinho. Então a gente percebe que ele acabou descontando, vamos dizer assim, né? Esse sentimento dos bichinhos do Pietro, né? Para chamar a atenção, ele acaba mordendo os bichinhos dele. Os dele ele não come? Não come, só come os do Pietro. Cadê o beijinho dele? Mas o Pietro adora o Nino. Que beijo gostoso! Eliane espera que Nino e Pietro aprendam a ser amigos e aproveitem muito a convivência. Eu tenho certeza que esses anos vão ser muito gostosos, de muita brincadeira, muita safadeza. Então a gente incentiva super. E se tiver um ciúminho de leve, tudo bem. E um acidente envolvendo um idoso de 66 anos viralizou na internet. Ele saltou de parapente e acabou pendurado em um poste. A forma como ele lidou com o problema chamou a atenção de muita gente. Olha só. É a minha vida, isso aí que eu adoro. Só de olhar para o alto já dá saudade de voar. Seu Adejair tomou coragem e voltou ao ponto de partida, onde poucos dias atrás ele enfrentou um baita sufoco. Vamos, bombeiro! Era um dia lindo em São Vicente, no litoral paulista. Céu azul, sol de rachar. A praia completava o cenário perfeito para o voo de parapente, ou paraglider, como é chamado em inglês esse tipo de esporte radical. Seu Adejanir é quem grava tudo. O passeio segue com tranquilidade. Ao fundo dá até para ver outros praticantes. Ele olha para cima, checa o equipamento, tudo certo. Minutos depois, começa a descer. Gira o parapente e se posiciona para o local de aterrissagem. Só que o vento muda. Seu Adejanir não consegue fazer a manobra correta. Se aproxima dos prédios e da avenida. A imagem treme, sinal de que algo deu errado. O impacto é forte. É possível ver o seu Adejanir preso a um poste de iluminação, que tem 14 metros de altura. Ele pede socorro. Vamos, bombeiro! Logo depois percebe que está em segurança. E o jeito é ficar calmo, ter paciência. Vou fazer o quê? Tô aqui, ó. Dependendo das cordinhas, me segurando aqui, ó. No vídeo não dá pra ver, mas ele tá tão tranquilo que tenta até acalmar os curiosos. Tô aqui, gente. Tô aqui deitado aqui. Tô aqui travado aqui, ó. Esperando o bombeiro me tirar aqui, ó.
Já já você vai ver como ele conseguiu sair desse enrosco. Seu Adejanir é aposentado, tem 66 anos. Mora com a mulher, a dona Zezé, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Assim que parou de trabalhar, passou por uma fase muito difícil. Eu não tinha mais, bem dizer, quase o que fazer. A única coisa que eu fazia era mexer na casa, uma pinturinha, umas coisinhas assim, entendeu? Isso aí estava se tornando uma rotina para mim, sabe? E eu sempre tive a vida anterior mais assim agitada. E para mim já estava assim, uma coisa sem interesse de vida, sabe? Bem dizer, no falar, esperando a morte chegar. Vai. Só que tudo isso mudou há 6 anos, quando a dona Zezé convenceu o marido a passar um final de semana na praia, ali mesmo em São Vicente. De repente, ali tomando uma cervejinha ali, eu olho para cima assim, lá em cima no morro eu vejo o pessoal voando com aqueles equipamentos. Eu falei, que coisa linda aquilo, me olha como é que pode, aquilo sem motor, sem nada, né? E aquilo se mantendo lá em cima, voando, coisa mais linda. Aí eu cheguei e falei para minha esposa o seguinte, eu quero fazer isso aí. No primeiro momento eu falei, não, isso não é para você, não, você vai fazer outra coisa, vamos ver outra coisa, jogo de carta, dominó em casa, disso não, fiquei com medo, né? Mal sabia a dona Zezé que a preocupação ia servir de incentivo. Ficasse tão bronqueado que no dia seguinte, na segunda-feira, eu cheguei lá e fui me matricular. Fui lá em cima no clube, no clube de voo livre, lá em São Vicente, e me matriculei no clube e já fiz um voo duplo lá. Adorei, falei, não, eu quero continuar fazendo esse esporte, sabe? Aí comecei, e foi indo, e cursos, e fui treinando, inflando vela e praticando e tal. As cordas servem para frear, direcionar e fazer manobras. Só que para voar, o fundamental é que o tempo esteja bom. Quanto mais o seu Adejanir subia ao morro e sentia o vento na cara, a depressão descia abismo abaixo. Acabou aquela tristeza, voltou a alegria, né? Pelo menos melhorei, como tivesse rejuvenescido uns 20 anos, 30 anos a mais. Foi fora de série, foi muito bom para mim. Excelente. Ele já completou mais de 600 saltos. Foi tanto entusiasmo que até o filho, o Alan, resolveu investir no esporte radical. Na verdade, a família toda embarcou nessa. Até a senhora saltou? Até eu soltei 2 vezes. E olha que eu tenho prótese de quadril. E eu fui e foi bem tranquilo. O Reginaldo foi o professor que ensinou o seu Adejanir a voar. No começo até que ele deu um trabalhinho pra gente, né? No aprendizado para aprender a inflar, lidar com o equipamento. Então ele deu um trabalho, mas com o tempo, né, e com a insistência ele acabou aprendendo. Os olhos da família estão sempre voltados para o céu, à procura de um dia de sol para pegar a estrada. Mais ou menos 1 quilômetro de distância separa um dos morros mais procurados para salto de paragliders. Só que para chegar até aqui, há alguns obstáculos pelo caminho. No caso do seu Adejanir, foi o poste na avenida, perto dos prédios. Deu um medo grande, porque na hora do acontecido, a gente vê que já descontrolou, não tem mais como você tentar tirar o paraglide fora do que vem pela frente, o que tiver você já vai querendo se segurar. Então, quando eu vi que o poste vinha vindo, não tinha como eu sair fora dele, eu já levei os braços e levei a perna e abracei o poste junto. O Alan falava com o pai o tempo todo pelo rádio. Eu falava para ele manter a calma e para ele se segurar numa posição que ele ficasse confortável e que não escapasse, que ele não escapasse do equipamento. Que o equipamento, que ele se mantesse preso no equipamento até a chegada dos bombeiros fazer o resgate. A equipe chegou rapidinho. Os bombeiros então se reuniram para decidir qual seria a melhor maneira de resgatar o seu Adejanir. A operação era mais difícil do que parecia. Caso a gente tentasse fazer uma escalada, a gente não sabe se a estrutura do poste aguenta. E era perfeitamente possível, na hora que o bombeiro estivesse lá em cima, o poste ele tombar com a vítima o bombeiro.
né, e cair sobre os carros que estavam na rua. Pensamos também na utilização do helicóptero Águia, mas aí teria que ser uma decisão técnica do piloto, né, sobre as condições de outros pilotos de parapente que estavam aqui no local, para evitar uma colisão com a aeronave, e também o deslocamento de ar que é provocado por essa aeronave. Por fim, os bombeiros optaram por um caminhão com um cesto de resgate. Seu Adejanir ficou 2 horas em cima do poste até estar novamente em terra firme. Cheguei até ele, soltei ele do paraglider, acoplei o meu sistema de segurança com o dele e descemos com tranquilidade. Por sorte, esse poste não tinha fiação exposta. Ele teve sorte, né? Até pela posição que teve o enrosco, a parte de cima do poste, ele funciona mais ou menos como uma lâmina, né? São fios finos que prendem o velame equipamento dele. Né? Eu acho que acabou favorecendo tudo isso, foi uma grande sorte. Se ele caísse um pouquinho para o lado, com certeza ele cairia na rede de 13.000 volts. E aí podia ser fatal. Depois de todo o susto, seu Adejanir ficou famoso no Brasil inteiro. E se tornou até inspiração para muita gente. Não é porque eu tenho um pouquinho de idade a mais, entendeu? Que talvez eu não consiga fazer um esporte que seja radical. É um esporte radical, sem dúvida. Mas desde que a pessoa goste e procure manter o melhor, o maior cuidado possível e andar certinho dentro do regulamento, se torna um esporte como qualquer um outro. Aí, nego velho! Ele é inspiração. Ele é inspiração, já foi para muitas pessoas e vai continuar sendo. Nós vamos perto no Morro do Maluco. Bom, agora ele só espera que o tempo lhe traga bons ventos, para que ele possa continuar no céu. Eu vejo a hora de também já logo começar a arrumar meu equipamento e voando de novo. E esse céu é o limite para o Sim, senhor? nem o céu, mas é o limite. Eu quero voar quanto mais possível que der. Sem dúvida. Que susto, hein? E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a 3ª reportagem da série especial sobre o sono. E o tema de hoje é o prejuízo gerado pela tecnologia. Muita gente não consegue se desconectar e dormir de forma saudável. E na 3ª reportagem da série especial sobre o sono, você vai ver quais doenças podem aparecer por causa do uso excessivo da tecnologia. A dificuldade em se desconectar também é prejudicial à saúde. Olha só. Nesta casa, a cena se repete todas as noites. Mãe no sofá, usando o computador, filhos no videogame, numa disputa sem fim. Aqui vai até 2h30, 3 horas da manhã, os homens da casa. A Andréia vai dormir sempre entre 10, 10h30 e até que tenta fazer o papel de juiz e apitar o fim do jogo. Ninguém dá bola. Ou jogando videogame, ou estão na internet, aí se encostar aqui dorme, se encostar ali dorme. Se der para ir pro quarto, aí se conseguir chegar lá em cima, é um milagre. Normalmente o Vitor, que tem 17 anos, sai de campo à meia-noite. No quarto ainda fica mais um tempo no celular, até ser derrubado pelo sono. Às vezes tem que deitar, né? Aí... Então daí você deita e continua no celular? Eu vejo as mensagens, as últimas mensagens, aí eu deixo de lado, eu deixo do meu lado, porque eu gosto do despertador também e caso chegue uma mensagem eu vejo. O pior da história é que ele estuda de manhã, levanta às 6 todo dia. Chegou a dormir na aula? Não, uma cochiladinha pequena, às vezes. Mas nada que prejudica muito, aquela assim, pescada? sabe? Nada de dormir a aula inteira, sabe? O caso mais grave aqui é o do Diego. Ele tem 11 anos e adivinha que horas vai pra cama? Durante a semana minha mãe manda eu dormir tipo umas 11 horas, eu acabo dormindo perto das 1h30 por aí e acabo acordando um pouco mais tarde. Como o Diego estuda à tarde, ele se dá o direito de viver nesse fuso horário de adulto. Eu falo para eles, talvez vocês não vejam o quanto é prejudicial hoje, mas daqui a pouco, quando vocês estiverem trabalhando, quando o ritmo de vida mudar, né, exigir mais deles, eles vão sentir.
A rotina dessa família não é exceção, nem no Brasil, nem no mundo. Nos Estados Unidos, um estudo com 360 mil adolescentes descobriu que 40% dormem menos de 7 horas por noite. Nesta fase da vida, o recomendado são 9 horas ou mais de sono. Não dormir bem dá 2 tipos de consequência, né? A curto prazo é a que todos nós conhecemos. A gente não dorme bem, a gente fica super irritado, não concentra, a memória fica ruim, raciocínio. Isso, uma noite dormindo mal, você sente isso. E ao longo dos anos, você dormindo pouco ou dormindo mal, também aumenta o risco de doença, né? Risco cardiovascular, doença cardíaca, parte metabólica, aumento de peso. A vida sob luz artificial à noite tem efeitos em nosso relógio biológico. As telas de LED projetam uma poderosa luz azul que bloqueia a liberação da melatonina, o hormônio que induz o sono. O sono é um ritmo biológico nas 24 horas. Então, se você atrapalha o ritmo do sono, todos os outros ritmos são atrapalhados também. Função cerebral, hormônio, secreção gástrica, tudo. Para o professor Matthew Walker, da Universidade da Califórnia, a privação do sono é um dos graves problemas do século XXI. Em palestras e no livro Por que Nós Dormimos, o neurocientista alerta para os efeitos devastadores no cérebro. Ele diz que quase todas as doenças dos tempos atuais têm como causa a privação de sono. Padrões de emprego, padrões sociais, competitividade, necessidade de sobrevivência e demandas cada vez maiores nos empurram para levar trabalho para casa e, obviamente, dormimos menos. Esse padrão social e leva a população, em médio e longo prazo, a uma obesidade importante, aumentando o risco também de hipertensão arterial, diabetes. Do lado de fora, rua vazia. Dentro de casa, silêncio. E luz das telas de TV e celular. Passa de meia-noite e Dona Aparecida ainda está contando carneirinhos. Se bem que no caso dela, o mais correto seria contando mensagens em rede social. Celular, televisão, às vezes desligo a televisão, fico só no celular, conversando. Frequentemente, ela atravessa a noite em claro. E quando dorme, é quase nada. Às vezes o horário que eu durmo mais cedo é 3 horas. Os parentes já sabem. Quem perde o sono pode ligar para ela a qualquer hora. Para Dona Cida, a falta de sono é culpa dos 20 anos que passou trabalhando à noite. Acha que o corpo se acostumou com o fuso trocado e nem pensa em desligar o celular. Tudo errado, diz a doutora Luciana. A gente tem um receptor na retina específico para a luz, né? Que ele, quando é estimulado, ele inibe o sono. É uma mensagem para o cérebro, não é para dormir. Aí o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade para iniciar o sono e você vai ter uma desincronização dos ritmos. Os ritmos ficam atrapalhados. Quem consegue dormir todo dia exatamente no mesmo horário, diz que o importante é ter uma estratégia, um ritual quando chega a noite. A Renata, por exemplo, faz o que todo mundo faz. Está trabalhando ainda? Não. Já acabei de trabalhar. Agora eu estou no momento de descontração, nas redes sociais, só conversando com os amigos. E que hora você dorme? 10 horas eu já me preparo para dormir. Eu desligo tudo, o notebook, o celular, televisão, as luzes. Desconecta? Desconecto total do mundo. Levar o celular para o quarto? De jeito nenhum. Nada de tecnologia. O quarto é lugar para dormir. Um segredo deste sono infalível? Renata tem uma capacidade rara. Esquece qualquer problema quando vai para a cama. Pensar coisas boas e dar uma relaxada. Esquecer trabalho. Outra dica, ela não toma café depois das 4 da tarde. Antes de dormir, só a xícara de chá. Depois é direto pro quarto e até amanhã. Durmo umas 8 horas, pelo menos. 8 horas? 7, 8. Então você vai das 10 às 5, 6 da manhã? 6 da manhã, por aí. Parabéns, hein? Que inveja. Dicas valiosas, né? E assim nós encerramos o RF com você de hoje. Uma ótima tarde de quarta-feira para você. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Super beijo no seu coração e da sua família. Até amanhã, gente. Tchau!